Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo Psicóloga Conversa, um espaço para falarmos de dinheiro, emoções, relacionamentos e comportamento financeiro. Eu sou a Maria, psicóloga clínica e financeira, e estou aqui com o meu sócio e guru financeiro que vai se apresentar. Se apresente, Vitor Emanuel. Bem, uma satisfação muito grande estar aqui nesse podcast e uma sociedade com você, né, Maria? Para a gente falar de um tema que é muito relevante para todos nós e para toda a sociedade, que é sobre dívidas. Deixa eu me apresentar, meu nome é Vitor Emanuel, eu sou educador financeiro, sou matemático e sou educador financeiro há mais de 10 anos, ajudo pessoas a se organizarem financeiramente. Sou formado pela Universidade do Paraná, eu fiz MBA em investimentos e aplicações financeiras. E assim, a satisfação é enorme estar aqui com esse podcast para passar informação e passar e as pessoas aprenderem realmente a deixarem de ter dívidas, né? É isso aí. E a gente vai começar esse podcast respondendo essa pergunta: por que pessoas inteligentes se endividam? Nós sabemos que hoje nós vivemos uma realidade muito difícil, porque 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Dessas, 40% estão inadimplentes, ou seja, são famílias que estão vivendo uma bola de neve, tá? Porque no momento em que uma dívida ela atrasa, a dívida vai aumentar. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então, a gente tem uma realidade de milhões de brasileiros. Não é um problema pequeno, é um problema realmente complexo. E é por isso que a gente está aqui hoje para pensar um pouco sobre isso. Porque, veja, será que essas pessoas não sabem fazer contas? Será que essas pessoas nunca pensaram que é preciso gastar menos do que se ganha? Claro que não, né? Todo mundo, até uma criança sabe disso, dessa premissa, né? Mas aí a pergunta, e por que elas continuam se endividando? Por que pessoas que estão com o cartão estourado continuam fazendo contas, continuam parcelando? Enfim, eu vou começar essa nossa conversa, Vitor, perguntando se você já se endividou. Me conta aí. Já que você é educador financeiro, eu acho que você nunca se endividou. Muito pelo contrário. Deu até vontade de rir agora, porque assim, já me endividei várias vezes. Eu tinha esses mesmos problemas que você acabou de citar. Comprar por impulso, financiar, consignado, porque eu sempre fui, desde cedo eu fui funcionário público, comecei como professor de matemática, então aquela renda fixa já me dava a abertura para fazer um consignado, que é uma das piores dívidas que tem hoje para o funcionário público. Vale salientar, porque é uma dívida muito fácil de se fazer. Uhum. Cartão de crédito é outra dívida muito fácil de se fazer. Outra dívida muito fácil de se fazer é a dívida do cheque especial, que as pessoas usam como extensão do salário. Uhum. Olha o absurdo que isso é. Uhum. Então, para se endividar no Brasil, é muito fácil. Hoje, principalmente, porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas até com o nome sujo, hoje você consegue fazer um empréstimo. Com certeza, com certeza. Então, para você ver como é que está o absurdo. Por isso que você deu esses números aí, que é um absurdo. 80% das famílias brasileiras endividadas. E eu entrei na educação financeira primeiro porque eu estava endividado. Então, respondendo a sua pergunta, eu já me endividei muito, já quebrei várias vezes. Sim. Já quebrei várias vezes. Agora eu não vou falar de todas as vezes que eu quebrei, porque senão esse podcast aqui vai durar 3 dias. Né? Então eu vou falar da principal quebra, vamos dizer assim, que eu tive, que foi eu entrar naquelas pirâmides financeiras. Não sei se você lembra daquelas pirâmides financeiras. Sim, meu pai também participou. Pronto, em 2012, salvo engano, foi entre 2012 e 2013, ou foi entre 2011, por ali. É uma tal de, eu ainda lembro o nome até hoje, Multiclick.
Sim. E tinha também uma tal da Telex Free. Foi a do meu pai, Telex Free. Não sei se vocês lembram dessas pirâmides financeiras. E eu achei que ia ficar rico da noite pro dia, né? Todo mundo achou. Quem entrou ali, o intuito era ficar rico. Isso. Só que ficar rico precisa de um processo. É um processo que tem que se fazer. E depois a gente vai conversar sobre isso. Enfim. Isso. Então, eu entrei nessa pirâmide financeira, quebrei, fiquei devendo no mercado. E aí, eu já tinha quebrado tantas vezes que dessa vez foi uma das piores. Então, eu fiquei indignado. Meu sentimento era de indignação. Por que eu fiz isso? Entendeu? Então, eu acho que para a gente mudar de patamar, eu acho que precisa... Para eu mudar, eu estou falando agora pessoalmente. Para eu mudar de patamar, eu precisava realmente de um puxão de orelha. E eu acho que a pirâmide financeira foi esse puxão de orelha. Sim. Entendeu? Porque eu fiquei indignado. Mas me diz uma coisa, você, nessa época, você se considerava inteligente? Eu me considerava inteligente porque um cara que termina matemática, né? Eu acho que não tem uma certa inteligência, né? Então, assim, eu me considerava inteligente, mas isso não é, como você disse, premissa para juntar dinheiro, para ter educação financeira. Isso. Porque não depende, por isso que eu me juntei com você. Porque a educação financeira ela tem que ter um equilíbrio entre a psicologia, a cabeça, o comportamento e as planilhas. Uma pessoa só com planilha, com orçamento, com educação financeira prática, ela não muda de patamar. Ela tem que ter, aí você pode falar muito melhor do que eu, tem que ter a cabeça... Né? E posso falar melhor porque eu fiz o seu curso. Lá em 2017, eu comprei um curso do Vitor, né, de investimentos, de educação financeira. E naquele momento eu até me organizei. Vitor, mas depois eu voltei a me endividar. Eu nunca quebrei como você, certo? Eu penso que não. Eu nunca tive dívidas assim tão grandes, mas eu nunca tive folga financeira. Sim. Né? Nunca tive folga financeira. E os consignados da vida, meu marido é servidor público, consignados da vida sempre tinha um de estimação. Tá? Então, isso mostra que eu perguntei se você se considerava inteligente para a gente começar a enxergar que realmente não é inteligência, né, a grande questão. Porque se fosse inteligência, médicos não estariam endividados, advogados não estariam endividados. Olha aí, juízes endividados. Quanto é que um juiz ganha, você sabe? Mas varia muito, mas o salário de um juiz eu acho que passa de 30 mil reais. Então. Mas aí tem os penduricalhos, né? Eu posso dizer isso porque eu trabalho na justiça. Sou funcionário da justiça há mais de 25 anos. Né? Sou técnico judiciário. Mas assim, tem muita gente equilibrada, mas tem muita gente desorganizada financeiramente. Porque não é quanto você ganha, é como você gasta. Isso aí na educação financeira e na psicologia financeira, isso aí acho que é unânime, né? Porque não é como você gasta, porque se for para psicologia financeira, é gastar por impulso. Será que é interessante estar gastando por impulso? Sim. E por que você está gastando por impulso? Exato. Por que esse impulso está ali? Por que esse impulso está ali? Então, você pode falar melhor do que eu, mas é um sintoma. Sim. Né? É um sintoma de que você já vem adquirindo e você não pode fazer isso. Então, você tem que... Eu vou falar mais uma vez para o nosso público. Psicologia financeira e educação financeira, elas têm que andar juntas. E vou mais além. A psicologia financeira é mais importante do que planilha, do que orçamento, do que você gastar menos do que você ganha. Porque isso aí todo mundo sabe. Isso. E eu acho que é porque faz a base, né? Isso. Tem que ter a base. Quando eu fui fazer seu curso, mesmo sendo psicóloga, eu não tinha essa base, porque eu não tinha esse olhar clínico dentro da psicologia, né? Falando na psicologia convencional, eu não tinha nem essa escuta dentro do consultório. Pra você ter ideia, eu tenho mais de 25 anos de consultório e a minha escuta não alcançava as demandas que vinham através das questões financeiras, entende? E quando a gente fala de demandas financeiras, a gente acha que é só isso, tá devendo no mercado. Mas as demandas financeiras falam de muito mais coisas, né? Porque comportamento não nasce do nada. Comportamento está sempre atrelado a uma história.
Sim. Entende? Então, as dívidas financeiras, elas são reflexos dessas histórias. E o porquê cada pessoa vai se endividar é muito subjetivo. Qual seria o seu porquê? Será que você sabe? Por que você se endividava, Vitor? Meus comportamentos. Eu tinha Certo. muito comportamento errado, do jeito que eu estou dizendo a você. Era comprar por impulso, Sim. fazer consignado. Então, esses comportamentos me deixavam sem dinheiro. Né? Eu Sim. ganhava, eu fazia dinheiro. Fazer dinheiro. Eu digo fazer dinheiro por quê? Porque quem ganha dinheiro é mendigo e criança. É Mas a verdade. gente faz dinheiro. Então, são uma das coisas que eu aprendi também em nossas falas, né? Nossas falas também influenciam muito nas nossas decisões financeiras. Muito. Né? Eu escutava muito na minha família, menino, dinheiro não dá em árvore, lava a mão porque o dinheiro é sujo. Sim. Então, tem muita coisa nessas frases que eu acho que vai lá para o subconsciente, que você absorve que dinheiro é sujo, porque a gente nunca se torna, Maria, o que a gente abomina. Claro. Nunca se torna o que a gente abomina. Claro. Então, E aí você está falando de crenças. sim. Né? Você está falando de crenças. E a gente vai ter um podcast para falar só de crenças financeiras aqui, né? Mas hoje, eu queria pensar um pouco, né, a respeito do porquê. Essa é a pergunta de hoje, né? Por que pessoas inteligentes se endividam? As crenças dão uma pista. Sim. Certo? As crenças dão uma pista sobre isso. Mas aí vamos pensar. Você disse que se endividava por conta dos seus comportamentos. Mas comportamento é muito amplo. Né? Eu também já fiz dívida por conta dos meus comportamentos. Mas será que o meu porquê é igual ao seu? Né? Então, vamos pensar aqui. Me diz exatamente com o que você gastava mais. Assim, com o que você acha que o seu impulso chegava mais? Olha, quando eu era mais novo, eu gostava muito de carro. Né? Só que, assim, eu não tinha condições de ter carro, né, quando eu era mais novo. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, fui criado... Vou fazer uma breve história da minha vida. História. Eu fui criado pelos meus avós, com 15 dias depois de nascido, eu fui para casa dos meus avós, então meus avós foram os meus pais. E assim, a gente nunca falou sobre dinheiro, mas assim, minha avó era aposentada e meu avô era o antigo carcereiro, que hoje é o agente penal, eu acho que é agente penal, né? E eu achava que ele era organizado financeiramente, porque ele tinha os boizinhos dele. Sim. E era um funcionário público, entendeu? E assim, comida sempre teve em casa, mas a gente nunca falou de dinheiro. Mas eu sempre escutei essas frases que eu disse anteriormente. Então, acho que isso pode ter influenciado. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu fui professor de matemática em quase todos os colégios lá de Areia, lá na cidade de Areia, cidadezinha que você hoje mora. Eu moro em Guarabira, né? Faz 20 anos. Eu sempre fui doido para comprar um carro. E o meu primeiro carro, eu lembro até hoje, que foi um empréstimo que minha avó, que ganhava um salário mínimo, me deu. Nossa. Para eu comprar esse carro, um Santana vermelho. Né? Só que eu era meio danado, saía para as festas e tal. E uma cidade vizinha lá em Areia, Remígio, eu estava num bar, um cara estava comigo, nunca tinha saído comigo, pegou o meu carro e saiu com ele e acabou com o meu carro. Então eu passei um bom tempo sem carro e pagando a vovó. Né? Endividado. Comecei a me endividar assim. Cedo. Logo cedo. Casa. Em casa, exatamente isso. Então, assim, eu sempre tive muita paixão por carro. Sim. E assim, isso foi um baque para mim, né? Ter um carro, meu primeiro carro, sim, que eu só vendi os pneus, porque foi a única coisa que sobrou. E eu sempre tive dentro de mim o quê? Que eu ia, depois desse acidente, que eu ia ter o melhor carro em Areia. Sim. Eu sempre tive isso. Inclusive, até um amigo meu, ele sabe dessa frase, se ele estiver escutando esse podcast, você sabe quem é, né? Não vou dizer o nome dele não, mas ele sabe. Se ele assistir esse podcast, ele vai saber. Que eu disse a ele várias vezes, eu vou ter o melhor carro aqui de Areia. Então, sim, eu acho que... E sempre fiz essas dívidas, entendeu? Sempre fui fazendo essas dívidas. Comprei um novo carro financiado. Antes de terminar um carro financiado, já
fazia outro financiamento em cima daquele para trocar de carro mais novo. Sim. Então, essas dívidas sempre foram consumindo o meu salário, né? Sim. O meu fazer dinheiro, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu acho que... Carro era o seu... Carro era meu calo. Né? Não era meu calo, era assim, eu sempre fui apaixonado por carro. Muito apaixonado por carro. Tanto é que eu acho que desse tempo para cá, eu acho que eu já tive mais de 20 carros. Caramba! Se eu for colocar, né, eu acho que eu já tive mais de 20 carros. Uhum. Tua avó tinha carro? Não. Teu avô tinha carro? Também não. Também não. Meus tios tinham. Certo. Meus tios tinham, né? Mas também eram quase todos, moravam fora, já estavam casados. Só tinha minha tia e minhas duas tias que moravam comigo, mas também não tinha carro. Mas era uma condição financeira, assim? Teus avós tinham uma condição financeira boa? Você estudava em escola pública? Como que era? Pronto, uma coisa que eu sempre tive foi educação. Minha avó, minhas tias e meu avô sempre pagaram minha escola particular. Sim. O Colégio Santa Rita, que você conhece lá em Areia muito bem, que era um colégio, no tempo era um considerado um colégio de rico. No tempo era um exatamente. colégio de rico. Exatamente. Hoje até melhorou mais, porque assim, as condições do pessoal melhorou mais, mas no tempo era considerado colégio de rico. Quem era da minha condição era para ir para a escola pública. Sim. Até porque a escola pública naquele tempo era muito boa. Né? Sim. Então eu estudei 12 anos lá, só que era uma escola que eu não me sentia pertencente àquilo ali, porque eu não era um rico da época. Você era pobre. Era pobre. Né? Exatamente. Você era um pobre que estudava numa escola de rico. Escola de rico, vamos dizer assim, né? E aí, possivelmente isso te causou alguns sentimentos ruins, assim, né? Essa criança considerada pobre na escola de rico, geralmente ela se sente inadequada naquele ambiente. Não é isso? E aí, quando você me fala que você tinha uma paixão por carros, que já teve 20 carros, que se endividou pela primeira vez para comprar um carro, me faz pensar, não sei se eu estou errada, me corrija você, né, se eu estiver, mas me faz pensar se você não estava buscando status com esse carro. Gente, eu tô tendo uma sessão de terapia aqui agora, pode ter certeza, tá abrindo a mente aqui, viu? Pode ter certeza disso. Eu acho que sim, Maria. Eu acho que sim. Porque assim, até porque carro no Brasil é um sinônimo de status, né? Ainda hoje, né? Não, até hoje. Ainda hoje. Tanto é que muitos influencers que tem aí, a primeira coisa que faz é estar num carro dizendo que melhorou de vida, né? Que venceu na vida. E tem um monte de gente que anda em carro de luxo e tá com a conta bancária ferrada. Sim. Ferrada, né? Ou seja, buscando esse lugar, né, de valor social, né, que se chama de status. Só que, às vezes, a gente não percebe o que está por trás disso, né? Porque quando a gente fala assim, Vitor, você estava comprando carro porque você queria status. Você foi fazer concurso público porque queria status. Porque isso é outro, viu? Concurso público também é status. É. Tô aprendendo agora, gente. Tá viu? Vendo? Hoje está mudando um pouco isso, mas a gente é de uma geração aí passada que passar num concurso era grande... Como é que fala? Era a grande conquista da vida de uma pessoa. E até os pais da gente também tentavam. Vá fazer um concurso para você ter estabilidade, porque uma coisa que eu aprendi na minha trajetória toda é que estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Pode estar em concurso público, pode estar empreendendo, depende muito de você. Eu acho que depende muito de você. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, agora quem está aprendendo sou eu. Que agora abriu foi a minha mente aqui com essa história de estabilidade não existe. Fato. Estabilidade não existe. Não existe por quê? Porque se existisse, eu não me endividava. Eu não sou funcionário público. Verdade. Então não existe. Não existe. Você pode ser funcionário público. Essa estabilidade, né? Que é relacionada à questão de um concurso, de um emprego e tal. Essa estabilidade. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Entendeu? Mas era status também. Sim. Era também status. Eu não achava até você ter me dito que era status, né? Eu achava que status era ter carro. Acho que nem casa no Brasil hoje, naquele tempo, era status. Eu acho que mais carro... Casa não. Não era. Porque, assim, hoje eu tenho um sentimento totalmente diferente. Uhum. Né? Porque hoje, graças a Deus,
A minha história mudou. Aí, voltando à nossa história, de que o ponto de virada foi a raiva. Sim. Foi a raiva de estar naquela situação, ter entrado naquela pirâmide financeira. Então, eu comecei a estudar sobre educação financeira. Agora, inusitado, viu, Maria, como eu comecei a estudar. Era no começo do YouTube, eu botei no YouTube como ficar rico licitamente. No YouTube. Apareceu um monte de vídeo. Aí apareceu um tal de Gustavo Cerbasi, dos melhores educadores financeiros da época e até hoje, que ele tem livros publicados. Um dos livros mais famosos deles é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que quem for casal, se quiser ler, é uma indicação muito boa para quem quer se organizar financeiramente. Aí ele estava lançando um curso no tempo, eu lembro, de R$4.000. Sim. Só que quebrado, como é que paga R$4.000 em um curso? Se endivida. Não pode. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui inteligente. Juntei 10 amigos, 9, né? 10 comigo. Certo. E a gente dividiu em 10 parcelas. Então ficou 10 parcelas de 400. Mas eram 10 pessoas. 40 ficou 40 para cada um. R$40. Perfeito. Naquele tempo dava para pagar. Aí você usou a inteligência mesmo. Exatamente. Aí a gente... Dos 10, para você ter ideia, dos 10, só quem terminou aquele curso foi eu. Nossa. Porque o único que estava indignado era eu. Sim, sim. Entendeu? Exato. Então, um curso muito bom no tempo. Ele como fazer, como agir, planilha e tal. Eu não tinha essa percepção da psicologia, mas eu estava tão indignado em querer mudar que essa indignação e essa raiva me fez realmente mudar. Isso. Então, não foram as planilhas, não foi o orçamento, foi justamente a indignação da minha situação. Sim. Então, é por isso que você pode explicar melhor isso, porque antes de vir planilha, como eu falei no começo, vir planilha, orçamento, você tem que realmente ter um gatilho para realmente querer mudar. E aí, assim... escutando a sua história, dá para perceber que você foi uma exceção, entende? Você foi uma exceção porque você, com a sua indignação, com a sua raiva, você foi buscar sozinho meios, né, de entender o que estava acontecendo, de fazer diferente. Porque isso é muito difícil. Fazer sozinho é muito difícil, entende? Certo. Com acompanhamento, qualquer um muda, mas sozinho não. Sozinho é mais difícil. Sozinho é muito mais difícil. Mas aí, voltando para a tua história... Eu penso que o seu porquê, que é o status, né? Falava de uma dor, na verdade. Você disse que não se sentia parte daquela escola. O menino pobre que estudava numa escola de rico, né? Então, a sua dor de não pertencer fez com que você criasse dentro de você uma necessidade de mostrar. Agora eu vou provar que eu também posso. Agora eu vou mostrar que eu também tenho valor. Você disse o quê pro seu amigo? Eu vou ter o melhor carro de areia. Você não disse eu vou ter um carro bom. Você queria nada mais, nada menos do que o melhor carro da cidade. Isso. E eu acho que, o acidente também aflorou muito isso, né? Veio muito à tona. Né? Eu me senti... sei lá, prejudicado, eu me senti muito mal. Na época eu lembro que eu me senti muito mal. E foi quando eu disse, depois do acidente, foi quando eu disse isso ao meu amigo, entendeu? Sim. Que eu ia ter o melhor carro. Então acho que isso realmente agora está abrindo a mente, tá? E foi por isso que eu fazia, acho que é por isso que eu fazia tanta besteira, né? Sim. Em comprar, recomprar e o dinheiro nunca ficava. Né? E aí a gente está falando de dor, Vitor. Entendeu? A gente tem que entender isso. Ninguém se endivida porque quer, tão somente. Ninguém se endivida porque é burro, porque não tem inteligência ou porque quer se mostrar. Mesmo quem está ali querendo se mostrar, e eu estou usando esse termo porque é muito comum, né? De dizer, fulaninha só quer aparecer. Mas quem quer aparecer é porque um dia não foi visto. Um dia se sentiu invisível. Então, a gente está começando a chegar na resposta aqui do porquê pessoas inteligentes se endividam. Porque as dívidas, elas representam dores emocionais. Entende? Sim. Que para você foi essa sensação de não pertencimento. Para mim, já pode não ter sido isso. E não foi isso, porque eu já venho de outra realidade. Meu pai era militar, minha mãe era dona de casa, né? Então minha mãe não tinha salário.
Meu pai era militar rígido, do tipo que todo mês, no dia 1º, ele ia ao banco tirar extrato para ver quanto que a poupança rendeu. Sim. Mas tinha 2 calças jeans a vida inteira. Nunca tivemos carro, nunca viajamos, não tínhamos lazer. Então, assim, o dinheiro dele era aquele dinheiro que ele precisava manter ali na poupança para ele se sentir seguro. Então, por consequência, nós vivemos... A gente não passou fome, passou necessidade. Eu sempre estudei em escola particular. Mas nós não tínhamos conforto. Entendeu? A gente não tinha direito a usufruir daquilo que meu pai podia. Para onde eu fui, Vitor? Eu virei cigarra, Vitor. Eu virei cigarra. Sabe a história da cigarra e da formiga? Sei. Pois é, eu virei cigarra. Então, o meu dinheiro, ele servia a essa sede de liberdade. Na minha casa não faltou liberdade? Isso. Então você Nós queria. não podia. Eu queria isso. Queria. Então, para você, foi a dor do pertencimento. Para mim, foi essa dor de não ser livre. E isso acabou virando o meu calcanhar de Aquiles, entendeu? E aí eu comprava sem planejamento, assim. E eu comprava o quê? Viagens. Meu negócio é viajar. Meu negócio é viajar, entendeu? E aí é onde a gente precisa entender que cada pessoa vai ter o seu motivo. Porque cada pessoa é única na sua história. Pra você ter ideia, mesmo irmãos, né? Irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, nascido e criado na mesma casa, podem ter motivos diferentes para se endividarem. Ou não. Inclusive, um irmão pode ser aquele que vai se dar bem na vida, vamos dizer assim, né? E ser controlado financeiramente, ser organizado. E o outro irmão pode ser completamente inverso. Porque são motivos diferentes, né? São motivos diferentes. Exatamente. E hoje, assim, eu tenho um pensamento totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Porque hoje, graças a Deus, com tudo que eu fiz da educação financeira, coloquei em prática, porque também você precisa colocar em prática, né? Depois que você aprende, depois que você... O gatilho é acionado, você quer mudar. Então, você tem que colocar em prática, porque aí entra, depois da dor, depois de que você descobriu qual foi o motivo, entendeu, aí você tem que colocar em prática e muitas pessoas não querem colocar em prática. Aí também tem esse lado, né? De planilha, de tudo, que é uma coisa... Mas deixa eu pegar você agora. Certo, diga. A gente fala isso, né? A gente fala de forma automática. Muitas pessoas não querem. Mas vamos pensar, né? Vamos pensar de forma racional. Quem que não vai querer ser rico? Quem que não vai querer ter dinheiro? Quem que não vai querer ter conforto? Certo. Quem que não vai querer estar bem financeiramente? Certo. Então, não é uma questão de querer. Então, enquanto o cidadão, o indivíduo, não quer, é porque ele ainda não processou a dor. Sim. Né? Sim. Ele ainda não processou a dor. Que foi o meu caso. Sim, mas aí eu estou falando depois que ele processar a dor. Eu usei a palavra errada. Então, vamos dizer, depois que ele processou a dor... Se vier para a consciência... Se vier para a consciência, ele abriu a mente, tá, então ele vai ter que passar por esse processo. Sim, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai ter que fazer planilha, ele vai ter que fazer orçamento, ele vai ter que estudar sobre a educação financeira. Ou então, se ele não quiser estudar, ele vai ter que ter um profissional que o ajude. Isso, aí que tá. Ok. Mas se ele não colocar em prática, é porque não foi processado. É porque a gente acha que consciência é conhecimento. Sim. Não é. Entende? Não é. Por exemplo, eu mudando de cenário. Eu fumei 30 anos. Quem é que não sabe que fumar é ruim? É ruim, né? É prejudicial. Sim. Então, assim, não é uma questão de saber, não é uma questão de entender tão somente. A consciência passa por um processamento emocional, entende? Passa por essa questão de você sentir a dor, quase que de novo, entender de onde que ela vem para você poder escolher. E aí é onde a história, a dor justifica, explica, mas não justifica. Certo. Entende? Por quê? Porque a gente tem possibilidades.
Como você mesmo disse, não quer fazer, contrata uma pessoa que faça por você, que te ajude nesse caminho. Contrata uma psicóloga financeira que te ajude a enxergar o teu porquê. Né? Contrata um educador financeiro para te mostrar, tem que fazer isso aqui, tem que fazer... Exatamente. Tá entendendo? Então... Eu soube que você contratou seus filhos para deixar de fumar. Eu vi. Eita. Eu vi que eles lhe ajudando. Contratei um batalhão, Vitor. Eu contratei um batalhão. E aí é que tá, né? Porque pedir ajuda não é feio. Sim. Né? Sim. Pedir ajuda não é feio, então... Eu não pedi ajuda a Gustavo Cerbasi? Sim. Isso não quer dizer porque ele está longe, não. Os nossos mentores, eles podem estar longe. Entendeu? Exatamente. Sim, a gente não precisa estar perto, mas vocês têm a possibilidade de agora ter os dois perto de vocês. Tanto Maria na parte de psicologia, quanto eu na parte de educação financeira. Olha que produto vocês podem adquirir. Olha o Vitor aqui dando spoiler do que não é para dar. Vitor, cala-te você, Vitor. Mas vamos lá. O que a gente precisa entender hoje nessa nossa conversa? Que dívida não é uma questão racional. Não é falta de inteligência, nem é falta de conhecimento. Porque o conhecimento está posto, minha gente. Onde você colocar na internet, né? Como se faz um orçamento, com uma planilha financeira, enfim, crenças financeiras, se você for buscar, você vai tá posto. O conhecimento, hoje, ele é acessível. Entende? Mas vamos entender. Consciência não é a mesma coisa de informação. Ter conhecimento. Não é isso. Consciência é um processo interno, muitas vezes doloroso. Entende? De médio a longo prazo. E essa consciência eu estou ainda adquirindo agora. Com essa terapia aqui ao vivo. Porque agora está abrindo a minha mente realmente. E olha que eu já tenho 10 anos estudando educação financeira. Então, sim, a minha dor eu vim identificar agora contigo. Sim. Olha como isso é importante e você ter um profissional na área para que você descubra porque você está se endividando tanto. Uhum. Então, aí acho que está a resposta, né? Porque as pessoas inteligentes se endividam. Exato. Se endividam tanto, né? E aí, pode ser por busca de pertencimento, pode ser por carência afetiva, pode ser buscando liberdade, pode ser buscando status, pode ser por amor. Existem vários motivos. Mas o que precisa ser entendido, e aí a gente começa a se aproximar do final da nossa conversa aqui, é que as dívidas não estão relacionadas à inteligência, nem a conhecimento, nem a informação. As dívidas são um reflexo de dores emocionais. Essa é a resposta. Cada pessoa precisa descobrir qual é a sua dor. Sim. Entende? O que leva aquela pessoa a gastar mais do que ganha, a não acumular riqueza, a não construir riqueza? Como você falou, não tem a ver com quanto se ganha. Claro que a gente não pode deixar de negar que quanto menos se ganha, mais difícil é o processo. Sim. Né? Mais difícil é o processo. Mas dívidas, no geral, elas são um reflexo das dores emocionais. Entendeu? Então, é por isso que a gente se endivida, por isso que pessoas inteligentes se endividam. Se endividam, porque é um processo complexo, né? É um processo muito complexo. A gente precisa sempre estar se policiando. E, assim, estou muito feliz, né? A gente já está quase chegando ao fim. Uhum. Eu estou muito feliz com essa sociedade, porque eu acho que é o que faltava, tanto para você quanto para mim. Sim. Né? Porque a psicologia... ela é muito importante, mas ela não anda sozinha. Sim. E muito menos a educação financeira, ela anda sozinha, só com planilhas e com orçamento. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Maria? Você sabia que, mesmo assim, com muitas pessoas endividadas, 80% das famílias endividadas, você sabia, você de casa também, você sabia que existem dívidas boas e dívidas ruins? Existe. Não só existe dívidas ruins, não. Existem as dívidas boas também. Você sabia disso? Vitor. Você não provoca as pessoas, Vitor. Olha como é que tá o brasileiro, 80% endividado, e você vem me dizer que existem dívidas boas? Existe.
Existem dívidas boas, pode ter certeza disso. Então, eu vou dizer um negócio. A gente vai ter que voltar aqui de novo para falar para esse pessoal que dívidas boas são essas. E vocês não vão se arrepender, porque eu vou dizer quais são as dívidas boas, pode ter certeza. Então, é isso aí. Então, já está aqui marcado um compromisso com o nosso público, com a nossa audiência, e nós vamos falar sobre que dívidas boas são essas, né? A gente vai voltar aqui para falar sobre isso. Hoje eu queria agradecer você, Vitor. Eu estou também extremamente feliz, né, com a nossa parceria, com a nossa sociedade. Eu acho que a gente tem um caminho longo e brilhante aí pela frente, porque a gente pode ajudar muitas pessoas. Com certeza. Entendeu? Muitas pessoas. Então, esse podcast que vai levar não só informação, mas reflexão, que pode fazer com que muitas pessoas, né, parem e tenham esse insight de que, caramba, tem alguma coisa aqui que eu preciso resolver, isso pode transformar vidas, tá? Então, eu queria agradecer a presença, né, de você aqui, Vitor. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos seguindo. Nos sigam nas redes sociais. Tem um canal no YouTube. Esse é o primeiro, mas é o primeiro de muitos. Com certeza. Né, o primeiro episódio. Compartilhem, né? Compartilhem nossas redes sociais. Eu quero terminar com uma frase. De Einstein, eu acho que é de Einstein. Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, isso é uma insanidade. É isso aí. Se ele está certo ou não, aí eu vou deixar para vocês. É isso aí. Abraço, obrigado.